Essa é uma live de conteúdo, porque faz parte desse projeto. Algumas lives são de mentoria e essa é uma live de conteúdo, tá? E qual que é o objetivo desse meu projeto? O objetivo é fazer com que você domine cirurgia dermatológica e que você agregue valor às suas cirurgias e dessa forma consiga aumentar o seu faturamento com cirurgia dermatológica e consiga, quem sabe, faturar até 5K em uma cirurgia dermatológica, que é um valor que eu acho razoável, por exemplo, para um CBC, tá? E eu tenho percebido que aqui no Brasil, por exemplo, uma cirurgia dermatológica para eczérese de um nevo, o valor cobrado é em torno de 350. Então, eu acho isso um valor aviltante, né? E comparado, então, com todo o investimento que o médico precisa fazer na sua profissão, comparando, então, a nossa responsabilidade, o quanto que a gente investe na nossa formação, os nossos pais investiram na nossa formação e a gente continua investindo em atualizações, em congressos, em estudos, e aí nada mais justo que a gente seja remunerado de uma forma justa, de uma forma adequada. Então, os valores que são praticados aqui no Brasil para honorários em cirurgia dermatológica são aviltantes, principalmente pelos convênios que pagam em torno de R$ 100 para a realização de uma cirurgia dermatológica, né? Então, fica muito complicado para o médico que atua na área da cirurgia, na dermatologia, na área da cirurgia dermatológica, ser remunerado dessa forma. E muito disso é uma culpa, na verdade, do próprio médico, né? Então, às vezes, é o próprio médico que se submete a esse tipo de remuneração, a esse tipo de honorário. Então, o meu objetivo é fazer com que vocês dominem a técnica, porque só você dominando a técnica da cirurgia dermatológica, você vai conseguir obter resultados excelentes, com baixos índices de complicações. Então, dessa forma, você vai oferecer, você vai agregar valor à sua cirurgia dermatológica e conseguir, consequentemente, honorários mais justos, tá? Então, esse é o objetivo desse projeto. E hoje nós vamos falar sobre a anestesia na cirurgia dermatológica. Eu vou pedir que vocês compartilhem aí no aviãozinho essa live com seus colegas que possam se interessar, porque com certeza esse assunto vai ser bastante interessante para muitos médicos que atuam na área da cirurgia dermatológica, tá bem? E também cliquem no coração, apertem o coração aqui embaixo à direita, para que o Instagram comunique outros médicos que nós estamos aqui nessa live super interessante, tá bem? Bom, vamos falar então de anestesia local. Bom, não tem como a gente fazer uma cirurgia dermatológica, fazer uma cirurgia sem anestesia. E a anestesia ela é fundamental para que ofereça então conforto para o paciente, segurança, né, e tranquilidade, tá? Oi, Zenira, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos aqui na live. Bom, o anestésico que nós mais utilizamos na cirurgia dermatológica é a lidocaína. Então, existem várias apresentações, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Xilestesin, tá? É a lidocaína a 2%, nessa apresentação sem vasoconstritor, um frasco de 20 ml. Existem várias apresentações, existem várias marcas, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não ganho nada com isso, eu simplesmente estou aqui para ajudá-los, tá? Para divulgar, para mostrar para vocês o melhor caminho para você fazer a sua cirurgia dermatológica, tá bem? Oi, Isaura, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, existe uma outra forma que são os tubetes, tá bem? Então, vou mostrar aqui a caixa. O tubete vem assim com 50 tubetes, uma caixa com 50 tubetes, vejam aqui. E os tubetes, eles são assim, a apresentação. Quem utiliza muito esses tubetes é a odontologia. Vocês já sabem disso, né? Todo mundo que é o dentista. Só que para a utilização desse tubete aqui, a odontologia utiliza o carpule. Vocês lembram? O carpule é como eu não tenho aqui porque eu não utilizo carpule. Eu uso o tubete, mas não uso o carpule. Então o carpule é como se fosse uma caneta que abre aqui, você introduz aqui o tubete, aqui você conectaria então a agulha e você utilizaria dessa forma para fazer a injeção. Pois bem, qual que é a minha crítica para a utilização na cirurgia dermatológica dessa forma? Só se você realmente esterilizar
o seu carpule para você colocar o tubete aqui. Mas o que acontece? O tubete ele não é estéril, então você teria que esterilizar esse tubete aqui. Então você esteriliza o carpule, que ele é um objeto metálico feito de aço, e você colocaria o tubete, mas é um material contaminado, ele não está estéril. E quando você faz isso, você contamina o seu carpule e automaticamente você contamina a sua cirurgia na hora de fazer a anestesia. Então, como que eu faço? Eu tenho o tubete aqui na minha clínica, ele vem então dessa forma que eu falei, nessa caixa aqui com 50, né, unidades. Uso também a lidocaína, como eu falei aqui, ó, na apresentação. Aqui, nessa apresentação, ela está com adrenalina, com vasoconstritor, na concentração de 1 para 200 mil. Já nesse tubete aqui, a concentração é de 1 para 50 mil, então tem uma concentração maior de adrenalina. Bom, um outro anestésico que eu costumo usar é a bupivacaína, que é a neocaína. Tá bom, a bupivacaína nessa apresentação está sem vasoconstritor. Pois bem, eu vou falar de tudo isso, vou falar como que eu costumo fazer. Ah, ela está falando que ela tem dificuldade para aspirar o tubete. Tem alguma dica? Tenho sim. Então a dica que eu vou te dar é o seguinte: a minha assistente, ela, a minha secretária, na verdade, você pede para sua secretária fazer isso. Se você não tiver uma secretária que possa te ajudar nesse momento, você pode aspirar antes e deixar já preparado o anestésico ali. Ou você pode anestesiar o paciente e depois você abre o material estéreo para fazer a cirurgia, tá bem? Bom, qual que é a dica que eu dou? A sua secretária segura assim o tubete e você está lá já com a seringa e a agulha, que no caso eu gosto de usar essa aqui, ó, que é a agulha 30 por 7. Oi, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Essa agulha aqui 30 por 7. O segredo, a dica que eu dou é faça 2 picadas. Então você introduz a agulha aqui e introduz novamente. Então você fez 2 pertuitos, 2 furos no tubete. E aí o que eu faço? Eu injeto ar e aspiro anestésico. Injeto ar e aspiro anestésico. Nesse movimento, o anestésico vem e flui facilmente para a seringa. Então, por que que ela tem a dificuldade de aspirar? Pelo seguinte, você coloca aqui a agulha para aspirar e introduz aqui no tubete, você começa a aspirar e o anestésico não vem. Ele não vem, porque existe uma pressão negativa aqui no tubete, né? Você aspira e o anestésico não vem. Daí a dificuldade. Olha lá, ela já entendeu. Então, se você faz 2 furos, o que acontece? Você fura uma vez e depois introduz a agulha. Quando você aspira o anestésico, o ar entra pelo outro orifício. E daí o anestésico vem para a seringa com tranquilidade. Você vai fazendo vários movimentos, introduzindo ar e aspirando anestésico. E depois ele começa a fluir, ele começa a vir facilmente para a seringa. Tá bem? Eu queria saber o nome dessa minha seguidora, porque ela está em todas as minhas lives. É Dermato G ABC. Porque eu fico toda hora, ela tá falando comigo, mas eu não sei exatamente qual que é o nome dela. Mas eu tô super feliz porque ela tá sempre aqui, ela sempre interage nas minhas lives. Aliás, um dia eu vou convidá-la para participar, viu? Bom, o que eu diria assim, o anestésico local, ele é um anestésico do grupo da amida. E como que ele vai fazer o bloqueio, né? Como que ele vai... Juliana, ótimo, Juliana, seja bem-vinda, viu? Prazer. Gente, compartilhem a live aí com seus colegas, né? Com certeza outros médicos vão se interessar pelo assunto, viu? E apertem aí o botão aí do coração para que o Instagram avise outros seguidores que essa live está acontecendo. Então, como que acontece? O anestésico ele vai estabilizar a membrana do neurônio. E aí dessa forma, estabilizando a membrana do neurônio, ela vai inibir a condução nervosa através do bloqueio dos canais de sódio. É dessa forma que acontece o efeito anestésico. É super importante você saber que quando você faz anestesia com a lidocaína, essa lidocaína aqui, ó, a 2%, o início é muito rápido, é praticamente imediato. Vocês já perceberam isso, né? Então, o início é entre 1 minuto a 5 minutos. E a bupivacaína, ela tem um início mais demorado, mas um efeito mais duradouro. Então, a lidocaína, ela tem um efeito imediato, mas uma duração menor, vai durar em torno de 2 horas.
A bupivacaína, ela tem um início mais lento, então vai demorar mais para começar, né? Vai demorar uns 3, 4, 5 minutos para o início, mas vai durar em torno de 3, 4 horas o efeito anestésico, tá bem? Oi, Cristina, seja bem-vinda. Então, é super importante você saber disso. E por que que então a bupivacaína ela tem um início mais demorado, mas ela tem uma longa duração? E a lidocaína tem um efeito mais imediato, mas ele tem um efeito mais curto também. Por quê? Porque a gente pode utilizar as qualidades desses dois anestésicos. Então a gente pode associar. Você pode aspirar um pouco de bupivacaína, um pouco de lidocaína para fazer a sua anestesia. Mais à frente eu vou falar da solução de Klein, que é uma solução utilizada para fazer uma anestesia tumescente, ou seja, quando você precisa de um grande volume de anestésico. Então imagine que você vai tirar vários lipomas, então você precisa de muito volume de anestésico, às vezes um lipoma grande. Então você dilui o anestésico de forma que você não alcance a dose tóxica dos anestésicos. Então como que você faz? Você precisa de volume, você dilui. E aí você associa a bupivacaína com a lidocaína. Dessa forma você vai ter o efeito imediato da lidocaína e o efeito prolongado da bupivacaína, tá certo? Então, começa logo depois que você faz a infiltração anestésica, já começa o efeito da lidocaína. Depois de um tempo, a lidocaína já passa, o seu efeito já começa a diminuir, mas aí a bupivacaína está no auge do seu efeito. E aí o paciente vai ter maior conforto, tá? Então esse que é o objetivo, tá bem? Bom, a lidocaína, ela pode ser associada à adrenalina, que é um vasoconstritor, tá certo? Bom, a adrenalina, que é o vasoconstritor, você fala assim, nossa, mas eu posso utilizar em qualquer paciente? Qualquer paciente eu posso utilizar a adrenalina? Na verdade, pode sim, porque a concentração não é tão alta. Mas se o cardiologista, o médico que acompanha o paciente, sugerir que você não utilize a adrenalina, aí você não deve utilizar o anestésico com vasoconstritor. Mas qual que é a vantagem do vasoconstritor no anestésico? Oi, Thaisa, seja bem-vinda. A vantagem do vasoconstritor, da adrenalina, é a duração também. Quando você faz a aplicação do vasoconstritor, o que acontece? Vai acontecer a vasoconstrição no local, o anestésico não vai ser absorvido rapidamente, então vai demorar mais o efeito anestésico naquele local, e além disso, o sangramento vai ser muito menor. Tá? Então, a grande vantagem de você utilizar, olha a Lara, a doutora Lara está aqui, ela acabou de entrar, ela foi minha aluna do curso Hands-On, e depois nós vamos gravar também uma live de mentoria com ela, viu? Fiquem atentos. Bom, a lidocaína, então, quando você utiliza com vasoconstrictor, são dois objetivos. Você utilizar uma quantidade menor de anestésico, né, de lidocaína, porque daí vai ficar concentrado naquele local, e fazer a vasoconstrição, para que sangre menos, tá? Para que cause menos sangramento ali no local da cirurgia. A Juliana está perguntando, doutor, para pequenas cirurgias, o que o senhor pede de exames no pré-operatório? Ótimo, ótima pergunta. Não é preciso você pedir muitos exames e nem sempre é preciso pedir, na maioria das vezes não. Então, se o paciente ele é rígido, ele tem boa saúde, não há necessidade. Você vai tirar um nevo, vai fazer uma cirurgia pequena, ele não tem comorbidades, é um paciente jovem, não há necessidade de você solicitar exames. Agora, se for um paciente que tem uma idade mais avançada, o paciente que tem comorbidades, então seria interessante você pedir. O paciente toma anticoagulantes, ele tem uma doença cardiológica, ele é hipertenso, ele é diabético, então vale a pena você pedir exames pré-operatórios e também uma avaliação do cardiologista. Só que a dica principal que eu daria para você, Juliana, é que você não faça uma cirurgia no paciente com comorbidades. Então, o paciente muito idoso, tem algumas comorbidades, faz uso de muita medicação, não opere no seu consultório, porque você vai estar expondo esse paciente a um risco de uma intercorrência, e talvez você não tenha condições de atender essa intercorrência de forma adequada. Então, a melhor forma de você evitar complicações
durante a cirurgia é você evitar operar pacientes com risco maior de complicações, que são pacientes idosos com muita comorbidade. Então, paciente jovem, você nem precisa pedir exames pré-operatórios, tá? Agora, se você for operar no hospital, né, que tem mais recursos, às vezes você tem um anestesista que possa fazer. Então, dependendo dos meus pacientes aqui, um paciente idoso com comorbidade, eu faço a cirurgia no centro cirúrgico, no hospital, tá? A Lara falou assim, ó, o curso Rendizão do Dr. Ed me deu segurança para fazer inúmeros procedimentos que antes me sentia insegura. Olha que lindo. Obrigado, Lara. Para mim foi um prazer te receber aqui no curso e o objetivo realmente é esse, né, dos meus cursos, fazer com que vocês dominem a técnica, tá? E assim, dessa forma, vocês vão se sentir muito mais seguros para executar a cirurgia e principalmente agregar valor para aumentar o seu faturamento. Esse é o grande objetivo aqui dos meus cursos, tá? Lara, muito obrigado, viu? Adorei a sua presença no meu curso. Estou adorando também aqui nas lives, tá? Fiquei muito feliz. E a gente vai gravar também uma live. Quem acabou de entrar também foi o Dr. Manuel, ele é de Salvador. Ele também fez o meu curso, o Hands-On, aqui em São Paulo. E também saiu daqui operando muito bem, aprendeu muitas técnicas. E também, assim, o meu curso traz também, além do domínio da técnica, também o refinamento da técnica. Porque como que você vai cobrar por uma cirurgia um valor significativo se a técnica não, se a sua cirurgia não oferece bons resultados e tem altos índices de complicações? Então isso não agrega valor a nenhuma cirurgia, não é verdade? Então é importante que você domine a técnica, tenha refinamento na técnica e assim você vai conseguir agregar valor, né? Vai conseguir agregar valor às suas cirurgias dermatológicas, tá? Bom, vamos compartilhar, gente, essa live, que é muito interessante. Eu preparei aqui com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que muitos médicos que fazem cirurgia dermatológica não dominam, na verdade, a anestesia, as técnicas de anestesia, que são super importantes, né? Como eu falei para vocês, a adrenalina, ela vai prolongar. Então, quando você usa um vasoconstritor, ela vai prolongar a duração da sua anestesia local, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você usa um anestésico com vasoconstritor, a duração da sua anestesia vai ser o dobro. Ela vai dobrar o efeito, o tempo de duração da anestesia, viu? Então, você pode utilizar, sim, o vasoconstritor. E existe um medo muito grande de quem faz cirurgia dermatológica em relação à localização. Onde que eu posso utilizar o anestésico com vasoconstritor? Então, muita gente, o grande medo são essas regiões, o nariz. Posso aplicar vasoconstritor no nariz? Posso aplicar vasoconstritor na orelha? Posso aplicar vasoconstritor na pálpebra? Essa é uma grande insegurança, né? Um grande medo dos médicos que atuam na cirurgia dermatológica. E eu diria para vocês que sim, nessas regiões você deve utilizar vasoconstrictor, tá? Então, por exemplo, o nariz é uma região muito vascularizada, então sangra muito. Vocês sabem, todos vocês quando fizeram uma biópsia no nariz, fizeram algum procedimento no nariz, sangra bastante, porque é muito vascularizado. Então, utilize sim o anestésico com vasoconstritor nessas regiões, em orelha, no nariz, na pálpebra, que são regiões muito vascularizadas. Mas uma dica que eu daria para vocês é que vocês aguardem o efeito vasoconstritor. Então, quando eu estava na residência lá, na residência de dermatologia, eu fui preceptor lá durante 25 anos e me aposentei em 2019. Enquanto eu fui lá preceptor, o que eu percebia? Que o residente fazia anestesia, injetava o anestésico e já começava a operar. Então, era desconfortável para o paciente, porque às vezes o bloqueio anestésico não tinha estabelecido ainda e o efeito vasoconstritor também não. Então, o que adiantou? Você aplicou um anestésico com vasoconstritor para sangrar menos e para durar mais, e você já começou a cirurgia ali de imediato, não adiantou nada, sangrou do mesmo jeito, como se você tivesse feito a cirurgia sem vasoconstritor. E o efeito vasoconstritor vai se estabelecer ali, daí depois de uns 6 minutos. Então não adiantou nada aquela anestesia com vasoconstritor. Então,
você fez ali a anestesia, injetou o anestésico, aguarde em torno de 6 minutos para começar a fazer a cirurgia, para começar o procedimento, tá? Então, tenha bastante calma. E nesse período, converse com o paciente, né? Procure deixá-lo relaxado e aí você vai aguardando esse período aí, tá bom? A metabolização do anestésico da lidocaína, a metabolização é hepática e a excreção é renal. A contraindicação de você usar uma lidocaína, por exemplo, é a hipersensibilidade à droga, né? Na verdade, a alergia. E essa é uma grande preocupação também de quem faz cirurgia dermatológica. Existem quadros alérgicos? Olha, eu nunca vi. Nesses 30 anos de profissão, eu nunca vi nenhum quadro alérgico à lidocaína. Tanto na minha clínica quanto no hospital, né? Eu opero, faço cirurgia plástica e uso muita lidocaína. Nunca vi nenhum quadro alérgico, não. Porém, eu tive uma aluna, a doutora Mariana, que fez aqui o curso Hands-on comigo, e ela referiu, foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma reação alérgica à lidocaína injetável. Eu falei para ela, mas você tem certeza? Oi, Lorena, tudo bem? Foi a primeira vez que eu ouvi, porque nem meu anestesista também nunca me falou de ter visto algum quadro alérgico à lidocaína. Então, a Mariana me falou, eu falei, mas Mariana, como que foi? O paciente começou a ficar, ele ficou agitado, o que foi que aconteceu, né? Ela falou, doutor, ele fez um edema de glote. E a Mariana, ela trabalha no interior, e ela falou que o paciente começou a ficar dispineico mesmo. Então, realmente foi um quadro alérgico mesmo, ele começou a fazer o edema de glote. E ela tinha ali uma adrenalina na caixa ali de medicamentos, né? Eu acho que ela trabalhava num serviço público, não sei se era SUS. E aí, o que aconteceu? Ela pegou a adrenalina ela me falou que ela fez uma nebulização. Ela pegou, colocou fez uma nebulização mesmo, uma inalação com a adrenalina e daí o paciente saiu do quadro alérgico. Olha, a Fernanda está falando que já teve paciente com reação alérgica com lidocaína, tá? Mas eu diria para vocês que é extremamente raro, né? Mas todo mundo que faz cirurgia dermatológica precisa ter, sim, no seu consultório. Isso é motivo de uma outra live, um dia nós vamos falar, o material que você precisa ter, porque o Conselho Federal de Medicina, ele determina, assim, quais são os materiais de emergência que você precisa ter no seu consultório. São alguns, e um deles, de medicação, um deles é a adrenalina, precisa ter, para você fazer uma injeção subcutânea, alguma coisa assim. Mas eu diria para vocês que em 30 anos eu nunca vi, tá? Então é uma coisa muito rara. Vocês não precisam ficar com medo de ter uma situação dessa, tá bem? A Juliana falou, também pode acontecer de chegar à dose tóxica. Isso, nós vamos falar da dose tóxica do anestésico, que já é uma outra questão que não é a hipersensibilidade, não é um quadro alérgico, mas sim você injetou tanto volume de anestésico que atingiu a dose tóxica. Mas eu tenho aqui algumas dicas super bacanas para dar para vocês não atingirem a dose tóxica e trabalharem com segurança com o anestésico local, tá bem? Bom, e aí, uma coisa assim que pode acontecer também às vezes do quadro alérgico, não é a lidocaína a alergia, mas sim às vezes aos componentes, sabe? Os componentes da medicação, né? Tem estabilizantes, tem alguns estabilizantes dentro do anestésico que podem causar reação alérgica, e aí não necessariamente a lidocaína, tá bom? Então é isso. A dose, então vamos falar um pouquinho de toxicidade, né? Eu também, é outra coisa que eu também nunca vi em 30 anos, um quadro de toxicidade por anestésico local, tá? Mas é importante vocês saberem. Quais são os sintomas? São sintomas neurológicos e cardiológicos, tá? E ocorre então uma depressão do sistema nervoso, crise convulsiva, principalmente crise convulsiva, e aí o paciente precisa ser medicado, como todos vocês sabem, né? Muitos aqui são clínicos, você trata como uma crise convulsiva mesmo. É, normalmente como você trataria no pronto-socorro. E por isso você tem que ter também diazepam no consultório, tá? A Isaura está falando, para toxicidade tem que ser uma dose muito grande, exatamente. Uma dose muito grande e nós vamos falar aqui da dose que é, e qual que é o volume que você tem que fugir. Porque às vezes você pensa assim, ah, sim,
é uma dose muito alta, e para você atingir a dose tóxica, então você pode fazer as cirurgias com tranquilidade. Mas muita gente pergunta, mas qual é a dose tóxica? Quanto eu posso injetar? Quanto em volume? Quantos ml de lidocaína eu posso injetar no paciente durante uma cirurgia dermatológica com segurança? Né? Então, nós vamos falar sobre isso, tá? A dose tóxica da lidocaína é em torno de 3 a 4 miligramas por quilo de peso, e por quilo de peso. Pois bem, e se for a lidocaína com vasoconstritor, em torno de 7 miligramas por quilo. Ou seja, com vasoconstritor, como vai ocorrer a vasoconstrição? O anestésico não vai difundir tão rapidamente, diminui então a toxicidade. Então você pode usar um volume maior. Então, com vasoconstritor, 7 miligramas por quilo de peso. E sem vasoconstritor, com 3 miligramas a 4 por quilo de peso, você já atinge a dose tóxica. Tá? Aí você fala, tá, mas e em volume? Como que é isso daí? Então, num adulto jovem, em torno de 70 quilos, um frasco de lidocaína de 20 ml. Então, são mais ou menos 20 ml de lidocaína que você pode utilizar numa cirurgia. Mas eu sempre falei para os meus alunos, para os residentes, meus alunos do curso online, do curso hands-on, para a gente utilizar até 15 ml. Então, se o volume máximo seriam 20, utilize 15, tá? 15 ml no máximo, para você não atingir a dose tóxica. E da bupivacaína? A bupivacaína, eu estou falando aqui da bupivacaína, que é a nelcaína, e eu já falei aqui no começo da live que eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Não ganho nada com isso. Só estou falando aqui das marcas e dos produtos para facilitar para vocês na hora de vocês comprarem, para vocês utilizarem aí no seu consultório, tá? Bom, na bupivacaína é mais ou menos meio miligrama por quilo de peso, que vai dar mais ou menos também um frasco de 20 ml, tá? Então, na bupivacaína também um frasco de 20 ml num adulto jovem, mais ou menos isso. Mas eu acho que vocês deveriam usar até mais ou menos 15 ml, tá? E quando você vai fazer uma cirurgia grande, você precisa de muito volume anestésico, vai tirar vários lipomas, então você pode fazer a solução de Klein, que é uma solução diluída de todos os anestésicos, né? Então como que você vai fazer a solução de Klein? Você pode diluir então numa cuba rim estéreo, você pode colocar soro fisiológico lá e aí a solução de Klein, na verdade, ela foi criada por esse autor, Klein, só que ela foi adaptada e você pode adaptar da sua forma. Então, quando eu estava lá na residência, a gente diluía, por exemplo, o soro fisiológico, a gente colocava mais aproximadamente 50 ml de soro fisiológico, mais 20 de bupivacaína, que é a neocaína, mais 20 ml de adrenalina e colocávamos meia ampola de adrenalina ou um quarto de adrenalina mais ou menos e colocava bicarbonato. Qual que é o papel do bicarbonato de sódio? É fazer com que a gente diminua a acidez dos anestésicos, né? Porque os anestésicos eles são ácidos. Por isso que quando você injeta no paciente ele sente dor por causa dessa acidez, tá? Então a gente coloca o bicarbonato para neutralizar um pouco a acidez do anestésico e ser mais confortável para o paciente. Então, no começo a gente fazia essa solução de Klein lá na residência, só que depois, com o tempo, nós paramos de utilizar. Sabe por quê? Porque existe um risco maior de contaminação, né? Você prepara o anestésico naquela cuba rim. E depois a gente ia aspirando para poder aspirar e fazer a anestesia no paciente. Só que às vezes se você não toma cuidado, quando você vai lá aspirar novamente, você poderia contaminar, né? Então, por conta disso, a gente parou de usar a solução de Klein. Mas você vai fazer uma cirurgia só, você precisa de um volume maior, você pode fazer a solução de Klein no seu consultório e utiliza só naquele paciente. Terminou aquela cirurgia, você despreza aquela solução de Klein e talvez prepare uma outra para um outro paciente, tá bom? Então, muito cuidado quando a gente faz essa manipulação dos medicamentos para fazer uma anestesia, né, injeção no paciente, muito cuidado com a contaminação, para você não ter uma complicação que seria a infecção no sítio operatório, né? Então, muito cuidado nesse sentido, tá? Bom, como eu falei para vocês, os sintomas da toxicidade são, então, crises convulsivas, né, e arritmias cardíacas, tá? Mas é muito raro de acontecer, como eu falei para vocês.
Então, como nós vamos fazer para evitar essa toxicidade? A Isara falou. E dessa solução, quanto de volume pode usar? Então, exatamente isso. Você tem que pensar, já que você pretende, como a gente fazia essa solução e utilizava muito pouco, porque nós usávamos em vários pacientes, então toda essa solução acabava sendo distribuída em 5, 6 pacientes, então dificilmente atingiríamos a dose tóxica. Então, como você está no seu consultório, você vai fazer a solução para um paciente, então você pensa, coloque lá 10 ml de lidocaína e 10 ml de bupivacaína e dilui em soro fisiológico a quantidade que você quiser, 50 ml. Teoricamente, você poderia usar tudo, porque você não vai atingir a dose tóxica de 15 ml da lidocaína ou 15 ml, na verdade seriam 20 ml, né? Então, você utilizando 10 ml de cada uma, você estaria usando metade da dose tóxica. E aí você estaria autorizado a utilizar todo esse volume. Só que, você imagina, são 50 ml de soro fisiológico, mais 10 de lidocaína, mais 10 de bupivacaína, são 70 ml. Eu acho muito difícil que a gente injete num paciente 70 ml de anestésico. É melhor até você parcelar essas cirurgias, né? Então, porque para o paciente também vai ficar desconfortável, ele ficar deitado na tua mesa lá uma hora e meia, né? Então, você fala, se o paciente vem, a gente tem pacientes aqui que têm múltiplos lipomas. Então, a gente primeiro peça para o paciente escolher qual desses lipomas te incomoda mais, do ponto de vista estético, ou porque ele sente dor ou desconforto. E daí ele me fala, esse daqui e esse, por exemplo. Então eu falo, vamos tirar esses dois primeiro e depois a gente tira mais. Então, além de ficar mais confortável para o paciente, porque ele não vai ficar lá deitado por horas, vai ser mais seguro para ele também a questão de você não atingir a dose tóxica do anestésico, tá bom? Então, mas de modo geral, se você fosse utilizar esses 70 ml, você poderia usar tudo, porque você estaria usando só metade da dose tóxica de cada um deles, tanto da lidocaína quanto da bupivacaína, tá bom? Sim. Então, mas essa solução de Klein que eu falei para vocês, eu não utilizo essa solução assim de forma, na verdade, eu uso muito pouco aqui. Eu uso, por exemplo, nas minhas cirurgias plásticas, mas eu faço lá no hospital, não faço cirurgia plástica aqui, só faço cirurgia dermatológica. Então, raramente eu uso na cirurgia dermatológica a solução de Klein, tá? Então, como que eu faço, por exemplo, a diluição aqui? Então, eu faço assim, eu pego, por exemplo, uma seringa de 5 e eu diluo na metade, mas é importante você tendo esse controle. Então, eu aspiro, por exemplo, 2 ml de anestésico com mais 2,5 de soro fisiológico. Então, aqui eu já estou com um volume de 5 ml, né, de anestésico, porém utilizando só metade, não é, do anestésico. Então eu estaria na metade da dose tóxica. Então, sempre que possível, se for uma lesão maior, você vai tirar um nevo, uma coisa pequena, vai fazer um punch, vai fazer uma biópsia, aí não há necessidade de você diluir o anestésico. Mas se você vai tirar 2, 3 lipomas, por exemplo, cisto epidérmico, você faz a diluição. Você pode colocar, eu até já fiz já, por exemplo, aspirando 1 ml aqui de anestésico, se eu tenho várias lesões para tirar, e aspiro 4 ml de soro fisiológico. Então, eu diluí bastante para poder trabalhar com segurança e não atingir a dose tóxica do anestésico, tá? Então, essa é uma forma de você se precaver, tá bom? Então, sempre evite a dose tóxica e sempre tenha um controle de quanto você foi injetando. Se você tiver dúvida na hora, sem dificuldade para lembrar, peça para sua assistente, sua secretária. Anota aí que eu usei 1 ml de lidocaína, usei aí mais 2 ml. Ela vai anotando. E aí você vai controlando. Quanto que eu aspirei até agora? Quanto que eu injetei? Ah, doutora, a senhora injetou 8 ml. Então você já vai ficando esperta, né? Mas evite, então, se expor. Evite fazer cirurgias muito grandes, cirurgias muito demoradas, em pacientes idosos, com comorbidades, porque daí aumenta muito mais a chance de você ter uma complicação. Se você escolhe também o paciente que você vai operar, baseado nesses parâmetros que eu falei, você vai trabalhar com mais segurança e você vai ter um menor índice de complicações, tá bom? Vai se expor menos. Bom,
Como que eu faço? Bom, vamos falar aqui, eu vou falar do material que eu costumo usar para fazer anestesia, né? Eu não gosto de usar, por exemplo, a seringa de 1 ml para fazer uma anestesia, tá? Eu não gosto de usar a seringa de 1 ml. Eu gosto de usar a seringa de 5 para lesões maiores ou a seringa de 3 ml. Eu gosto de utilizar as seringas com rosca. Vocês estão vendo aqui que elas têm rosca? Por quê? Você vai rosquear aqui a agulha. Eu gosto de utilizar a agulha 30 por 7, aquela de canhão cinza, para eu aspirar o anestésico. Existe também essa aqui, que é a cor de rosa. Eu não gosto muito dessa daqui para aspirar o anestésico, sabe por quê? Porque como eu faço assim, ó, eu faço uma antisepsia aqui no frasco, limpo, higienizo, e daí eu aspiro o anestésico. E aí vai sobrar, obviamente, né, para um segundo paciente. Se eu utilizo essa agulha aqui, ó, de canhão rosa, o pertuito vai ficar muito grande. E se o pertuito fica muito grande, o risco de contaminação é maior. Então, eu gosto de utilizar essa agulha aqui, ó, 30 por 7, que tem um canhão cinza. Então, vai ser uma agulha mais fina, para não contaminar o anestésico aqui, tá bom? E aí, por que que eu gosto de utilizar a seringa com rosca? Pelo seguinte motivo, que às vezes você aspira o anestésico e você vai injetar, na hora de você fazer a injeção, de aspirar o mesmo, injetar, pode espirrar o anestésico, porque a agulha pode desconectar da seringa. Então, eu prefiro, então, pegar essa agulha aqui, 30 por 7, rosqueá-la aqui para aspirar, e depois, quando eu vou fazer a anestesia, eu pego essa agulha aqui de insulina, rosqueio aqui na seringa. Na hora que você vai injetar, principalmente no começo, a injeção ela tem que ser intradérmica. E aí pode acontecer da agulha desconectar, se não for de rosca, e aí espirrar anestésico no seu rosto, por exemplo. Tá? Então, a Juliana gostou dessa dica. Agora eu vou falar um pouquinho das agulhas que eu gosto de utilizar. Todo mundo, assim, essa agulha aqui, gente, 30 por 7, não usem essa agulha para fazer anestesia no paciente, porque é muito desconfortável, tá? Olha lá, ela falou no o couro cabeludo é muito duro, ele é pouco distensível, você vai injetar, vai espirrar tudo no seu rosto. Então, se tiver com rosca, já não vai acontecer. Olha, não utilizem essa agulha 30 por 7 para vocês fazerem anestesia no paciente, porque ela é muito calibrosa, ela é muito dolorosa para você fazer, vai ser muito doloroso para o paciente, tá? Então, não faça anestesia com essa agulha. Isso tudo são detalhes que vão agregar valor à sua cirurgia, né? O paciente, ele vai falar, nossa, eu gosto de operar com a doutora Juliana porque eu não sinto nada, nem anestesia eu sinto. Então, são alguns detalhes, né? E eu sempre falei para os meus alunos, tanto na residência quanto os hands-on online, que você precisa ter as mãos de fada, ter as mãos leves, porque o paciente sente o peso da nossa mão sobre ele. Então, procure treinar as mãos leves, né? Não se apoie no paciente, não coloque o seu peso sobre o paciente, porque ele sente isso. E aí ele vai comentar, na hora de indicar você para uma outra pessoa, algum familiar, algum conhecido, ele vai dizer, nossa, a doutora tem a mão tão leve, eu nem sinto a hora da anestesia. E aí, baseado nisso, é que eu quero dar a dica das agulhas. Então, a gente sempre faz a anestesia com uma agulha de insulina. Essa aqui é uma agulha de insulina, eu anotei aqui, ó. O diâmetro dela, o calibre dessa agulha é de 45 por 13, tá? Mas eu gosto ainda mais dessa outra agulha aqui, ó. Ela tem um canhão amarelo, é uma agulha mais fininha de insulina. O calibre é 30 por 13, tá? Então essa aqui é 45 por 13, o canhão cinza, e o canhão amarelo é de 30 por 11 e 45, perdão, 30 por 13 e 45 por 13, tá? 30 por 13 e 45 por 13. Bom, qual que é a diferença? Se você usa uma agulha mais fina, como essa aqui amarela, vai ser muito mais confortável para o paciente. Só que também não é só o calibre da agulha que vai determinar o conforto para o paciente da sua anestesia. É claro que depende também do peso da mão, da sua mão, na hora que você estiver ali fazendo a anestesia, mas também na hora da introdução da agulha. Então, a grande dica que eu dou, quando você for anestesiar o paciente,
coloque só o bisel da agulha. O que que é o bisel? É a pontinha da agulha. Coloque ali e já comece a fazer um botão. Ali naquela região não tem nenhum vaso calibroso. Então você colocou a agulha, colocou o bisel, comece a infiltrar. Faça ali um pequeno botão anestésico. E essa infiltração ela tem que ser lenta. Não pode ser aquela infiltração abrupta, sabe? Que você injeta com força, aquilo distende o tecido e o paciente sente muita dor. Então, você coloca o bisel, a pontinha da agulha e vai injetando lentamente, fazendo um pequeno botão. Depois você introduz mais agulha. Eu gosto de fazer toda a infiltração em volta do local que vai ser operado, de forma intradérmica. Então, eu vou fazendo o botão, então eu introduzo, faço o botão. A próxima introdução, a próxima picada vai entrar justamente no final daquele botão, porque daí o paciente não vai sentir dor. E daí eu vou introduzindo a agulha lentamente, injetando. A próxima picada vai ser onde já estava infiltrado. E assim vai, o paciente não vai sentir dor durante o processo da anestesia. Então procure fazer isso. Depois, você vai introduzir a agulha para anestesiar o subcutâneo. Porque é muito comum, eu vejo isso nos meus alunos, quando eles começam a operar, eles introduzem a agulha primeiro de uma forma abrupta, isso já é muito doloroso para o paciente, né? E, além disso, depois de introduzir a agulha abruptamente, injeta rapidamente o anestésico. E o anestésico ele é ácido, e quando você injeta rapidamente, aquilo distende o tecido e é muito desconfortável, é muito doloroso para o paciente, né? Então, eu falo também, injete lentamente. Então, a introdução da agulha lentamente, e depois você aspira, se você tiver no subcutâneo, aspire para ver se você não pegou nenhum vaso, e depois injete lentamente o anestésico, para que seja confortável para o paciente. Então, todos esses detalhes vão agregar valor ao seu procedimento, né? E dessa forma você vai poder aumentar o seu faturamento, obviamente. Então, essa dica que eu dou, quando você vai começar a anestesia, comece fazendo um botão intradérmico, faça toda o local da incisão, faça toda a infiltração intradérmica, ali não tem nenhum vaso calibroso na derme, obviamente, então você nem precisa ficar aspirando na derme, você faz toda a injeção em toda a volta e depois você anestesia o subcutâneo. E aí sim você aspira para ver se não pegou nenhum vaso. O que é muito comum eu perceber, eu ver? Meus alunos quando chegam, tanto aqui na residência também, já introduz a agulha rapidamente. E aí anestesia todo, profundamente tudo, faz várias picadas. E o que é comum de acontecer? A anestesia ela é feita no subcutâneo. Só que a cirurgia ela é dermatológica, ela é cutânea. Então, fica anestesiado o subcutâneo. Quando você vai fazer a incisão, o paciente sente dor. Aí você fala, meu Deus, mas eu anestesiei já, até anestesiei bastante. Por que ele está sentindo dor? Porque a pele não foi anestesiada. Você não fez uma anestesia intradérmica, entendeu? Então, você vai precisar fazer uma injeção subcutânea, anestesiar o subcutâneo? Sim, vai precisar. Mas e a pele, a derme? Ela precisa ser anestesiada antes. Então, você faz a anestesia dessa forma que eu te falei e depois anestesia o subcutâneo, fazendo aspiração, para ver se não pegou nenhum vaso, e pode fazer também a retroinjeção, né? Para você não fazer uma injeção intravascular, tá bem? Então, pessoal, essas são as dicas que eu gostaria de dar para vocês. Existe uma infinidade de assunto para a gente falar sobre anestesia, eu gosto muito, e ela é muito importante, né, que a gente fale sobre anestesia, porque não existe cirurgia dermatológica sem anestesia, não é verdade? Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Eu gostaria de convidá-los para que vocês assinem o meu canal no YouTube. Lá é doutora Ed Wilson Rossoy. Lá eu tenho muito conteúdo de cirurgia dermatológica e eu tenho também uma página no Facebook que é Cursos de Cirurgia Dermatológica. Se inscrevam lá também. Lá também eu disponibilizo muito conteúdo de cirurgia dermatológica. Simone, na verdade, essa live ela está sendo transmitida nas três plataformas, tá, gente? Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também no YouTube ao mesmo tempo. E a Simone, ela está aqui me acompanhando nas outras plataformas. Ela diz: parabéns pela sua determinação, vês que és um excelente profissional. Muito obrigado, Simone. A Juliana perguntou aqui: usa bolinhas para paciente segurar nas mãos ou gelo local ou aparelhos vibratórios comuns na aplicação de toxina? Olha, Juliana,
eu só uso bolinhas, tá? A bolinha de borracha, o paciente faz a massagem, é, ela aperta ali a bolinha e todos falam que é muito confortável, ajuda muito no processo da anestesia, a utilização dessas bolinhas. O aparelho vibratório eu não tenho experiência de usar, tá? Mas muita gente usa. Gelo não uso também, só as bolinhas. Mas mais importante que todos esses aparatos é a sua mão, né? A sua mão leve, a mão de fada que eu falo. E também siga todas essas dicas que eu dei, de você fazer a injeção intradérmica primeiro e depois você começar a anestesiar o subcutâneo. Então, de nada adianta você usar todos esses aparatos, gelo local, aparelho vibratório, um monte de parafernália, mas você tem a mão pesada, né? Você é grosseira nos seus movimentos, você introduz a agulha rapidamente, você injeta rapidamente, aquilo dói muito, você anestesia o subcutâneo, e aí quando você vai fazer a incisão, a pele não está anestesiada. O que adiantou toda essa parafernália? Não adiantou nada, né? E eu gostaria de agradecer também a Ticiane, ela é minha aluna do curso online. Outro dia eu gravei uma live, depois essa live vai ser disponibilizada. E queria agradecer muito, ela acabou de entrar na live, queria agradecer, Tícia, a sua participação naquela live, foi muito bacana, todo mundo gostou muito. Então, quero convidá-los, tá? Para que vocês me sigam também nas outras plataformas, no canal no YouTube, Dr. Edmilson Soy, cursos de cirurgia dermatológica no Facebook. Então, gente, até mais. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.